Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas em ponto, um bom dia para você. Começa agora o seu Virtual News desta quarta-feira, dia 9 de agosto de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial ao quarto poder, que é a sociedade organizada, da qual você faz parte. Quarta-feira, 9 de agosto de 2023. Para quem aniversaria no dia de hoje, parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. 10 horas, hoje teremos a participação da nossa comentarista Denise Brito, online, participando online com a gente. A Denise, Maria Clara já está preparando ali toda a participação, toda essa questão técnica, para que a Denise esteja participando conosco ao vivo nesta quarta-feira, dia 9 de agosto. Lembrando que o Virtual News tem início todas as manhãs e você também tem a possibilidade de acompanhar o Drops do Virtual News, isso mesmo. Sempre depois do programa, nós temos aí os cortes do programa, as matérias do programa, subindo de forma individual para você, para que você possa acompanhar. Voltamos a transmitir apenas no site da Virtual e as nossas outras plataformas são utilizadas para a colocação dos drops, para a exposição dos drops. Então, tanto YouTube quanto página de Face, você tem a possibilidade de acessar o conteúdo. Lembrando que também no site você tem todos os arquivos da Virtual. Bom dia, Denise. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara, nossa produtora e diretora. E um bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem aqui na Virtual. Bom dia a todos. Lembrando que essa quarta-feira começou meio chuvosa, né? Quarta-feira chuvosa, parece que o inverno está querendo dar um pouquinho as caras, apesar do El Ninho fazendo essa frente aí. Aqui. Denise não está na região metropolitana da Baixada Santista, mas eu acredito que por aí também está chovendo, Denise. Sim. Aqui em São Paulo está bem frio, amanheceu bem frio e chuvoso. E parece que agosto teremos aí um agosto bem com cara de inverno mesmo, que para fechar com chave de ouro, né, o inverno. Perfeito. Vamos às pautas do Virtual News desta manhã de quarta-feira. Principais notícias desse dia 9 de agosto de 2023. 41 mortos em naufrágio de imigrantes no Mediterrâneo. Mega Sena sorteia quase nesta quarta-feira prêmio acumulado de 75 milhões. CAI retira do cálculo do imposto de renda valores pagos como pensão alimentícia. Pacheco defende amplo debate sobre descriminalização do porte de drogas. Uso integrado de várias refeições beneficiará trabalhadores, diz representante do governo. PAC força governo a alterar LDO. Cúpula da Amazônia, declaração final, não traz desmate zero como meta nem fim do petróleo. Aí, essas são as matérias do Virtual News desta quarta-feira. Agora vamos para aquelas manchetes, né, que não podem passar em branco. Para não passar em branco, confusão na CPMI de 8 de janeiro tem troca de farpas, tapa na mesa e acusação de cuspe. Virou quinta série. Unicamp aprova cotas raciais em pós-graduação. Ex-diretor da PRF, Silvanei Vasques, é preso em operação sob blitz no segundo turno das eleições. Matéria do G1.
Tarcísio cogita anistiar multas pelo não uso de máscara na pandemia. Bolsonaro pode ser beneficiado. Matéria do R7. Governo Lula faz limpa no Bolsa Família e corta 934 mil por irregularidade. Da manchete do UOL Notícias. Copel, Paraná privatiza a companhia de energia por 5,2 bilhões de reais com ágio de 5%. Manchete do Jornal do Brasil. Além da prisão de Silvaneu Vasques, dirigentes da PRF são alvos de busca e apreensão no O Globo. Cidade de Santos, obras de revitalização na Avenida Pinheiro Machado começam nesta quarta-feira. E Santos iniciado o restauro da fachada principal do Teatro Coliseu. Essas são as manchetes que não podemos deixar passar em branco, né? As obras... Tá bem eclético. Quente a pauta hoje, Márcio. Em Santos, na cidade de Santos, revitalização, começam as obras ali no canal Pinheiro Machado, né? Então, todo um trabalho naquela parte. É uma primeira fase das obras, né? Eu creio que elas devem seguir aí durante todo o ano. E o Coliseu começou ontem, né? Essa reforma na fachada do Coliseu, que é necessário sempre ficar fazendo esse restauro. Afinal de contas, é um monumento, né? O Coliseu é uma obra, um patrimônio cultural. Então, o restauro é necessário que se faça sempre. Né? Denise. Arquitetônico riquíssimo, né? Perfeito. O Márcio já apontou aí várias coisas. Hoje, passar em branco seria não passar em branco, porque tem muita coisa para a gente comentar aqui, né? Eu vou me ater à prisão do Silvinei Vasques, né, que aconteceu agora de manhã e é a pauta que está bombando no noticiário. E aqui, como advogada, trago a visão jurídica, né? Já circula na internet e nos noticiários a preocupação que essa prisão preventiva do Silvinei Vasques trouxe no sentido de que possa acabar trazendo um prejuízo para o governo, né? E não para a oposição. E falo isso por quê? Porque a Polícia Federal não deu a justificativa dessa prisão, o motivo. E não se pode prender uma pessoa sem uma justificativa. Você não pode levar ninguém à prisão, porque a liberdade e a presunção de inocência é o que vigora no nosso ordenamento jurídico. Claro, se houve, de fato, todas essas acusações que pairam sobre o Silvinei, se forem apuradas e claro, venha se comprovar que houve culpa, que seja tudo apurado e o rigor da lei estabelecido. Contudo, para você justificar uma prisão dessa natureza, tem requisitos. Então, a menos que ele esteja trazendo algum tipo de prejuízo para as investigações que aconteceram nas eleições, então ele está sendo acusado de quando estava na Polícia Federal, de fazer bloqueios, interferir nas eleições. Mas isso não está acontecendo agora, as eleições já passaram. Então, qual é o prejuízo que ele está trazendo para essas investigações? O comentário, o burburinho no mundo jurídico e nos analistas jurídicos aqui pode ter sido um tiro no pé, porque se confirmar que essa prisão não se justifica, teremos mais uma prisão arbitrária, que parece ser a regra agora, não é aqui no Brasil, haja vista tanta gente que foi presa no 8 de janeiro e nada tinha a ver. Ressalto aqui, não defendemos de maneira nenhuma o episódio lamentável que ocorreu lá. Mas sabemos que vendedores de pipoca, de algodão doce, continuam presos. Então, precisa ser analisado com muita calma para que essas prisões arbitrárias não passem a ser a regra. O doutor Anderson Torres deu o depoimento dele ontem na CPMI do 8 de janeiro, ficou preso há 7 meses, continua preso, a prisão domiciliar é uma espécie de prisão, e o que se viu ontem na primeira e única oportunidade que ele teve de falar, é que o depoimento dele foi muito contundente, muito claro, e esclareceu muitas coisas que já imaginávamos, e o mais importante, não se justificou em nenhum momento a prisão dele. Então, é uma coisa que precisa ser muito bem analisada e é o que trago aqui como advogada para que seja analisado.
Vamos esperar os desdobramentos, né? O fato de ele estar sendo, que ele foi preso, essa questão também é outros dirigentes, essa composição. Óbvio, não mudou, não alterou, não alteraria o resultado das urnas, né? Está se falando do ato em si. Então tem muito para se falar, né, a respeito disso. Tanto, tem muita água para rolar nessa muita questão água toda. para rolar também. Eu digo, as eleições ainda não terminaram. Eu acho interessante o fato de estar exercendo em cima do, do então diretor da Polícia Federal essa questão de uma blitz aí dirigida e orquestrada, como eu também pergunto quem eram os ônibus e quem estava patrocinando o transporte, tendo em vista que o patrocínio do transporte não é permitido. O transporte é público, tem que ser transporte público, não é permitido dar vantagem ao eleitor qualquer. Então, além dessa ação da Polícia Federal, eu me pergunto, de quem eram os ônibus que estavam ali transportando as pessoas. E uma outra coisa que trago aqui, bem rapidamente, Márcio, o nome da operação chama-se Constituição Cidadã. Né? A Constituição Cidadã é que trouxe para nós, brasileiros, a oportunidade de votar, não é? Mas então, Constituição Cidadã em alusão à defesa e liberdade do voto. Mas ontem assistimos também na CPI do MTST, né? uma senhora chorando e falando que era obrigada a votar, né? Tinha que votar no candidato do MTST e do presidente Lula. Então, que seja feita essa apuração em alusão aos votos, se houve ou não interferência nos votos, para os dois lados, né? Para que a justiça seja feita com a venda, a espada da justiça desça com a venda, para que não seja nem para lá nem para cá. Caracterizado toda a intenção do diretor da Polícia Federal em criar tumulto nas eleições e evitar que as pessoas votem, tem que ser punido. E também observar de quem eram os ônibus, quem estava patrocinando o transporte. Tendo em vista que eu não vi que era um ônibus de transporte coletivo, um ônibus público. Se era, me desculpe, mas se não é, vamos saber de quem é também. 10 horas mais 11 minutos, vamos às matérias do Virtual News nesta quarta-feira. Em naufrágio de imigrantes no Mediterrâneo. 41 imigrantes morreram em um naufrágio na semana passada no Mediterrâneo Central, informou a agência de notícias, a ANSA, nesta quarta-feira, citando relatos de sobreviventes que acabaram de chegar à ilha italiana de Lampedusa, isso mesmo. A ANSA disse que 4 pessoas que sobreviveram ao naufrágio disseram aos socorristas que estavam em um barco com 45 pessoas, incluindo 3 crianças. O barco partiu na manhã de quinta-feira de Safax, na Tunísia, um ponto crítico da crise migratória. Mas virou e afundou depois de algumas horas, disseram os sobreviventes. Os sobreviventes, 3 homens e uma mulher da costa do Marfim e da Guiné, disseram que foram resgatados por um cargueiro e depois transferidos para um navio de guarda costeira. Só para lembrar, há uma dificuldade, as informações são da agência Reuters, há uma dificuldade no entendimento do que está acontecendo em relação a esses naufrágios, que foram noticiados 2 naufrágios e não se tem informação de que se esse faz parte de um dos 2 naufrágios em questão, né? Então ainda vai se averiguar algumas coisas. Chama atenção essa situação dessa... Sempre ocorreu, né? Essa fuga, essa tentativa de migrar para um outro local e nas condições mais precárias possíveis. Um barco com 45 pessoas, né, naufragando, isso chama muito a atenção. Denise. Sim, chama atenção e é muito triste, né? A gente fica pensando onde foi que nós falhamos como seres humanos aqui na Terra para que uma tragédia dessa humana acontecesse. É muito triste mesmo. E fica aí alerta para que os organismos internacionais olhem para esses países no sentido de saber o que está acontecendo lá, né? O que leva uma pessoa a se colocar nessas condições de um barco, no mar, com crianças e tudo mais, não é? Complicadíssimo, né? Eu acho que mais do que tantas outras coisas que são discutidas hoje em dia, aquecimento global e tanta coisa, tantas pautas,
peço que Estamos- olhe para essas situações precárias, a análise dos organismos internacionais e uma análise nossa, né? Perfeito. 10h14, próxima matéria. Mega Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio acumulado de 75 milhões de reais. As 6 dezenas para o concurso 2189 da Mega Sena serão sorteadas a partir das 20 horas, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, número 750, na cidade de São Paulo, com transmissão pelas redes sociais da Caixa, no Facebook e YouTube. O prêmio está acumulado e estimado em 75 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, no horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com 6 números marcados, custa R$ 5,00. Ah, que maravilha, hein? R$ 5,00, aí você pode se tornar aí o grande vencedor. Olha, já pensou 75 milhões na cama, na conta aí, da noite pro dia? Acho que dá para sair um pouquinho das contas, né, Denise? Dá para garantir aí um Dia dos Pais melhor, né, Denise? É importante que se Está cortando um pouco. diga aqui que a aposta pode ser feita pela internet também. Pezinha, né, como dizia lá no interior, e seria uma ótima oportunidade, né, para participar do Desenrola, que o governo lançou, quem sabe, né? Ah, para já dá. desenrolar e bastante coisa com esse dinheiro. 75 milhões dá para desenrolar, né? Desenrola, com certeza. Bastante, sim. Vamos fazer, todo mundo vai fazendo a fezinha, hoje até às 19 horas, dá para fazer a fezinha. 10h16. Se eu subir na semana que vem, já sabem, né? Fui a ganhadora. Ah, perfeito. Se a Denise vai aparecer é porque faturou. 10h16, próxima matéria. Cai retira do cálculo do imposto de renda valores pagos como pensão alimentícia. A Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE, concluiu nesta terça-feira, dia 8, a apreciação do projeto de lei, o PL 2011-2022, que exclui da base de cálculo do imposto de renda valores recebidos a título de pensão alimentícia. A matéria foi aprovada em turno suplementar e segue para a Câmara dos Deputados. No caso não haja recurso para votação em plenário. A gente vem falando a respeito desse assunto aqui já há vários meses, essa questão da retirada do cálculo do imposto de renda às pensões alimentícias, né, que sempre se tornam um problema na hora da declaração do imposto de renda. Agora parece que isso está realmente se tornando uma realidade. Daqui a pouquinho passa pela Câmara dos Deputados, acho que não vai ter nenhuma objeção em retirar isto, em ser aprovado e se tornar realidade. Denise, o impacto disso para várias famílias, né? Afinal de contas, a composição da pensão alimentícia no imposto de renda acaba tendo um efeito cascata. Alguém paga o imposto, alguém paga de novo, quer dizer, é constrangedor. Como advogada de direito de família, ficou muito à vontade de falar sobre isso, porque muitas vezes os clientes me procuram, doutora, como que eu vou fazer? A semana passada um cliente me ligou desesperado, eu caí na malha fina porque paguei as pensões, não tinha alguns recibos, como que eu vou fazer? Minha ex-mulher não quer dar, então cria-se aquela confusão. Para os pais que pagam as pensões alimentícias, é uma notícia ruim, né? Porque era possível deduzir do imposto de renda esses valores, o que não será mais permitido agora. Enfim. Choro e ranger de dentes no direito de família. Bom, aprovado isso, quem tem problema com o imposto de renda referente a essa questão não vai ser beneficiado, né? É só dar lei não vai retroagir para beneficiar ninguém. Não vai retroagir. A partir do momento que a lei é sancionada, né, e ela entra em vigor, como a gente diz, a partir dali não será mais possível que os pais que pagam uma pensão alimentícia, muitas vezes, veja, tem descontado direto no olerite dos pais aquele valor da pensão alimentícia. E ao pai é possível deduzir no imposto de renda esses valores que pagou. Entre outros, às vezes paga pensão alimentícia, mas paga convênio médico, assistência dentária, enfim, outras coisas que a mãe oferece ali no recibo para o pai desses valores e o pai acaba deduzindo no imposto de renda. Isso não será mais possível. Ah, perfeito.
10 horas mais 19 minutos. Vamos à próxima matéria. Pacheco defende amplo debate sobre descriminalização de porte de drogas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que é preciso esgotar a avaliação política e jurídica em torno de uma possível descriminalização do porte de drogas. A afirmação foi feita ontem, terça-feira, depois de o plenário do Senado ter aprovado a promoção de uma sessão especial para debater a questão. O requerimento para a sessão, o RQS 690 de 2023, é de autoria do senador Efraim Filho, da União. A data do debate ainda será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. O STF estava discutindo a questão da descriminalização do porte de drogas, né? E na mesma semana, Pacheco disse que cada um no seu quadrado, né? Afinal de contas, é uma questão de lei, a lei tem que ser cumprida. E alterações nas leis, o STF tem que se manter as leis. Interpretações, às vezes, passam do limite e acabam entrando na questão da legislação, de criar as leis. E isso é função do Senado. E ele não deixou barato, já começou. O Congresso já começou, o Senado já colocou em discussão, ou seja, não deixou para ontem, trouxe para agora. Embora essa matéria já é palco das discussões políticas aí, de todo o Senadinho, faz tempo, né? Denise. Essa matéria já destila pelo nosso Virtual News, né, aqui pelo Virtual News, toda semana praticamente. Me surpreendeu positivamente essa decisão do senador, né, presidente do Senado, Pacheco, e acertada, a meu sentir, porque quem tem que decidir isso é a população. É a população, né? A população elege o Congresso Nacional, que são os senadores e os deputados, eles é quem tem que decidir se descriminaliza ou não. E não simplesmente o STF, na canetada, como a gente diz, declarar, né, uma coisa que a população não quer. Essa é que é a grande verdade. Sabemos que a grande maioria do brasileiro é conservador e, como já disse aqui, é uma decisão que precisa ser tomada à luz do que o cidadão quer. Precisa, uma coisa muito importante, Márcio, que não disse aqui ainda, mas que vou dizer em relação a isso. Quando você criminaliza o usuário, e o termo é esse, né, não vai descriminalizar a droga, e sim o usuário. Um grande impacto que isso vai trazer é um impacto na saúde, porque, como você já disse, por você aqui muito bem dito, aliás, não vai parar de fazer mal, a droga vai continuar fazendo mal para o indivíduo. Então, será que o nosso sistema de saúde, eu tenho certeza que não, está apto para receber essas pessoas que passarão a ter em quantidade maior problemas de saúde? Nós vemos aí toda semana o SUS com problema de verba, com problema de atendimento. Então, eu acho que tem que dar oportunidade para esses órgãos também falar, não é? Poderemos atender o impacto que essa liberação das drogas vai trazer? Como é que isso será feito? Então, acho que muito bem decidido pelo senador Pacheco. O Pacheco parece não, né? Falou a respeito, criticou a ação do STF e já deu início aí às ações no Congresso, que é uma forma muito positiva, né? Não deixou para ontem, né, Denise? Já começou. É uma questão que mexe com tudo no país, é o que a gente já falou. O fato de não penalizar parece que você está permitindo isso. Então, não pode ser feito. Permitindo e tirando a gravidade, né? Sim. E a permissão de algo desse porte, nós estamos falando o seguinte, de um país que instituiu a lei seca e que pegou. E a lei pegou, assim como você não pode fumar em determinados locais, ou melhor, você só pode fumar em determinados locais, né? E essa lei também pegou. Então, essas leis mostram que se realmente há um exercício de fato pelo governo, a sociedade aceita e implementa. Ou seja, é válido. Bebeu, dirigiu, pegou, vai preso.
Sim, Agora, sim. para beber e dirigir você pode, para fumar ou cheirar, qualquer que seja, você não pode. Quer dizer, E uma coisa muito engraçada, o policial terá que andar com uma balança dentro do carro, já tem que andar com uma câmera, né? Fazer as diligências com uma câmera. Como é que vai ser? E agora... Ele vai andar com uma câmera, um bafômetro e uma balança. Então ele vai ter que ser também, além de policial, Aí eu peço uma pergunta, especialista. você está dirigindo, aí o policial te para na blitz, você está com as suas latinhas de cerveja ali. Aí já complica para você, né? Já fica uma coisa mais complicada. E aí você pega essa situação e transporta para essa questão das drogas. O policial te para ali, você está aportando uma determinada droga que você vai consumir, ou já consumiu, como é que fica, né? Qual a sua habilidade dentro do volante? Nós sabemos que quando você flexibiliza esse tipo de coisa, você tergiversa esses valores, a coisa passa uma coisa, vai passando outra. Daqui a pouco não será surpresa se aparecer no STF. Então vamos descriminalizar também a cocaína, né? Uma carreirinha só, uma quantidade de gramas. Então, onde iremos parar com isso? Acho que a sociedade precisa discutir, junto com o Congresso Nacional, que são os nossos representantes, se queremos ou não essa liberação para nós. É aquela questão, né? Você precisa entender o que é a dependência química e trabalhar lá em cima da dependência química. E a ilicitude, essa não pode prevalecer. 10h25, vamos a mais uma matéria. Uso obrigatório de várias refeição beneficiará trabalhadores, diz o presidente do governo. O uso obrigatório das diversas bandeiras de vale-refeição beneficiará 24 milhões de trabalhadores, disse ontem o secretário de Inspeção do Trabalho e Emprego, Marcelo Negri. A comissão mista responsável pela análise da MP 1173 de 2023, que estabeleceu novas regras para esses tiquetes. Bom, o que acontece? Agora vamos mudar aí a questão das regras nos tickets de refeição, né? É interessante isso porque é um benefício do trabalhador e a vantagem para mais de 24 milhões de trabalhadores. Chama muita atenção a discussão disso nesse momento, né? O país passa por dificuldades, a gente vem de uma crise e é uma crise mundial depois da Covid, a conta chegou para pagar e o país aos poucos vai tentando recuperar essa situação. Discute-se taxa Selic, discute-se muitas coisas e essa questão da refeição do trabalhador é muito importante. É lógico, eu vou pegar a opinião da Denise a respeito dessa situação, do que é esse entendimento da Denise para com essa troca, né? Essa mudança, se há um benefício de fato ou se na verdade aí é só um ajuste ou então alguém querendo fazer algo diferente para ganhar espaço na mídia. Denise. Dois pontos que eu trago aqui. Em relação a essa portabilidade, eu encaro como injusta. Eu vou explicar aqui o motivo. Uma empresa, né, que trabalha com esse tipo de refeição, ela firma um convênio, ela batalha por isso e depois outra empresa usufrui. Então, trago aqui esse apontamento, não me parece justo. Outra coisa que me chama a atenção na matéria, e quando você lê isso já acende um alerta, é que o funcionário, o trabalhador, terá a opção de colocar esse dinheiro numa conta do trabalhador semelhante ao FGTS. Então, isso por si só já nos traz um alerta quando se trata disso. Todo mundo sabe aqui como que funciona o fundo de garantia. O governo pega o dinheiro do trabalhador, coloca numa conta, num fundo do governo e o trabalhador não pode usar. Então, eu acho que essa discussão precisa ser feita e tem que ser esclarecido de uma forma melhor para que, novamente, mais uma vez, o trabalhador não seja punido e tirado dele um direito que é seu, de receber esse ticket. Então, precisamos saber aí ao certo como vai funcionar, que seja melhor detalhado, para não ficar mais o dinheiro do trabalhador em mais uma conta aí nas mãos do governo.
Então, na verdade, hoje é trabalhador, empresa e a operadora do Vale. Né? Trabalhador, empresa e operadora do Vale. Amanhã está para ser trabalhador, empresa, operadora do Vale, governo e trabalhador. O governo arrumou um jeitinho de entrar no meio disso. E tem um dinheirinho na conta lá. Nada além disso, o que vemos é uma tentativa, novamente, de interferência do governo, e digo aqui com tranquilidade, esse é uma característica, né, vou usar esse termo aqui, desse governo, do governo do PT, em interferir cada vez mais nas relações trabalhistas. Haja vista que uma das pautas desse governo e do ministro do Trabalho é revogar a reforma trabalhista ou parte. E foram avanços muito importantes, Márcio, porque a reforma trabalhista ocorreu, salvo o melhor juízo, no governo do presidente Temer. E uma das coisas que foi colocada nessa reforma trabalhista foi a possibilidade do teletrabalho. Você veja, né? Hoje estou aqui em São Paulo, nós estamos aqui conversando. Então, né, na reforma trabalhista, essa foi uma das coisas que ficou estabelecida e regulamentada na reforma. Eu me lembro que, na ocasião, houve críticas, choveu críticas, onde que já se viu, o teletrabalho vai estourar o trabalhador. Mal sabiam os críticos que em 2020 viveríamos a pandemia do Covid e, graças a Deus, a norma trabalhista tinha sido flexibilizada lá atrás, no governo Temer, possibilitando o teletrabalho. Imagina o caos que seria se não tivéssemos isso regulamentado. Então, é preciso que fique de olho, porque essas revogações e interferências que o governo pretende, a meu sentir até agora, tratam-se de retrocessos que não vai contribuir em nada para o trabalho, para a geração de emprego, nem para o empregador e nem para o trabalhador. É isso que precisa ficar pontuado aqui nessa matéria. Em relação à bandeira, a pessoa pode ter, existe uma bandeira contratada pela empresa, isso pode ser alterado ou pode ser transportado para qualquer outra bandeira? Como é que funciona isso, Denise? Ou seja, eu contratei a firma Y e o valor pode ser utilizado para a firma X? O que diz a matéria é que essa portabilidade trará essa possibilidade, mas é como eu falo, se uma empresa firma um convênio, ela tem o direito de receber aquela bandeira. Então, se essas bandeiras forem integradas, né? Como é que vai ficar? Quer dizer, vai unificar o valor? Vai ser tudo um valor só? Eu acho interessante. Tudo nesse governo. Eu acho interessante, eu sempre falo, a preocupação com a alimentação do trabalhador, com a refeição diária do trabalhador, isso é espetacular. Mas esse país é um país das diferenças, né? Você tem um vale-refeição que ao longo do mês é no mínimo 300, 350 reais, 400 reais, e você tem uma família que recebe uma cesta básica que não chega que no máximo 50% desse valor. Quer dizer, muito bem, 350 reais para os privilegiados, porque a grande maioria... Não, e assim, para um 350 ainda não é bom. Agora, você imagina você dar uma cesta básica para uma família de 350 para sobreviver um mês. É pior ainda. 10h32, vamos à próxima matéria. PAC força governo a alterar a LDO. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva propôs ao Congresso Nacional uma mudança legal para poder descontar da meta fiscal até 5 bilhões em despesas de estatais federais do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. A sugestão foi encaminhada por meio de uma mensagem modificativa, isto é, uma alteração feita pelo próprio governo na proposta original ao PLDO, Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. O texto diz que o valor pode ser abatido da meta de déficit primário relativa ao Programa de Dispêndios Globais que reúne empresas estatais não dependentes controladas diretamente pela União. Na prática, a medida ajuda o ministro Fernando Haddad da Fazenda a cumprir mais facilmente o objetivo de zerar o déficit primário no ano que vem. A meta das estatais é de um déficit de até 7,3 bilhões de reais. Com a mudança, as despesas do PAC, que no cenário atual contribuirá para piorar o resultado das contas das estatais, fica de fora dessa balança, até o limite de 5 bilhões de reais.
O projeto original já exclui do cálculo das despesas de empresas do Grupo Petrobras e da ENBPar, Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional. O governo justificou a mudança na contabilidade da meta das estatais, tendo em vista a flexibilidade na execução desses investimentos e sua importância para o desenvolvimento econômico e social do país. As informações são da Folha de São Paulo. Denise, vai ser lançado agora, dia 11, o PAC. Né? O arcabouço não foi aprovado, reformas tributárias não aconteceram ainda, está tudo sendo discutido. Se o arcabouço não for aprovado, o orçamento do ano que vem segue com teto de gastos. E o PAC já tem, tecnicamente, empaca. Já fica difícil. Agora o pessoal já está tentando tirar alguma coisa para ver se tira do déficit lá no final, se reduz da conta o valor. O governo precisa se adequar. Está confiando na aprovação do arcabouço, que na verdade também não está lá andando com a melhor da velocidade. Final de agosto chegando, LDO já está lá, manda uma alteração para a LDO, como vai mandar mais alterações também se o arcabouço for aprovado. Que situação, Denise? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se ficar o bicho come. Dito tudo isso, que está claro, né? Você já trouxe aqui, acabou o calabouço fiscal, não foi aprovado, não tem meta fiscal, não tem reforma tributária, não tem nada, o que se vê todo santo dia é corte de gastos, é confusão, um governo que veio com a falta de melhorar a saúde, vemos corte de verbas, a desculpa é que não tem dinheiro, né, mas tem dinheiro para viajar, enfim. O que quero trazer aqui para não fugir da matéria é o seguinte, e quero trazer aqui para quem nos ouve, nos assiste, um exercício de memória do que se trata esse PAC, e o governo Lula pede aí para que seja liberado 5 bilhões, eu disse 5 bilhões, fora do orçamento para fomentar o PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento. Quem lembra aqui de uma coisa chamada Clube da Empreiteira? Vocês vão se lembrar do que eu estou falando, do Clube das Empreiteiras. Quem lembra aqui também do Sérgio Cabral com o guardanapo na cabeça, participando de jantares nesse Clube das Empreiteiras? Então, se alguém tem uma dúvida do que é o PAC é isso. Nada além disso. O PAC são obras inacabadas, são clubes de empreiteiros dos amigos do rei, né? Os chamados amigos do rei, e nada além disso. O dinheiro vai ser gasto, não veremos nenhum tipo de empresário que realmente sério vai integrar isso, não veremos. Já sabemos aí que costura um acordo para que as empreiteiras condenadas no Petrolão voltem a atuar. Novamente, é o modus operandi do PT, usar o dinheiro do pagador de imposto para favorecer os amigos do rei. Nada além disso. Essa é a grande verdade aí nesse... Eu vou colocar mais pimenta nesse caldo aí, que é assim, nós tivemos agora, um mês atrás, o governo abrindo mão de 1 bilhão e 800 milhões em arrecadação no desconto para a compra do carro novo, tentando fortalecer a venda de carros novos, né? 1 bilhão e 800 milhões. Está aí, ó. Precisa colocar 5 bilhões na conta. Se não tivesse dado 1 bilhão e 800 milhões, teria apenas aí, quanto? 3 bilhões e 200 milhões para alterar, para correr atrás? É isso que a gente comenta a respeito de todo momento, em que você dá desconto, dá isenções, redução em algumas tarifas e, na verdade, você não enxuga a sua máquina. E isso fica cada vez mais pesado. E agora você tem que recorrer a isso. Exatamente. Essa é a grande verdade, muito bem pontuada. Esse governo não está preocupado em economizar. Não está. Vemos aí que está acontecendo esse evento em Belém, né? Essa reunião aí na Amazônia. Isso não vai trazer proveito algum para nós. Nenhuma. As pessoas vão ir lá passear na Amazônia, gastar o dinheiro do pagador de imposto. O presidente é um deles que vai estar lá passeando, né? Talvez ao lado do ditador Nicolás Maduro, mas de efeito prático, o que nós vemos? Nós vemos aí, como a chamada para não passar em branco, o número de beneficiários do Bolsa Família que foram cortados.
934 mil, né? 934 mil. Vamos aguardar os desdobramentos depois do dia 11, quando o PAC foi anunciado. E aí são 60 bilhões em obras do PAC. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Infraestrutura, esse país precisa, sem dúvida. Desenvolver infraestrutura, claro que precisamos. Mas é necessário que se tenha aí uma condição bem positiva. Vamos à próxima matéria. Falando em Amazônia, declaração final não traz desmate zero como meta comum nem fim do petróleo. A declaração da cúpula da Amazônia, assinada pelos 8 países que abrigam a floresta em seu território, não trouxe a meta de desmatamento zero como compromisso para todo o bioma, como defendia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também não incluiu a eliminação de planos de exploração de petróleo na região, tema que opôs o líder brasileiro e o presidente colombiano, Gustavo Petro, que fez discurso enfático contra a proposta de combustíveis fósseis. Sob a destruição da floresta, o documento menciona apenas a urgência de pactuar metas comuns para 2030, tendo como ideal o desmatamento zero, o que é a meta do governo brasileiro. Mas o texto apresentado em Belém, sede do evento ontem, terça-feira, não traz isso como obrigação para todo o bloco. Já o tema de combustíveis fósseis tem causado mal-estar para a gestão de Lula, após vir à tona em maio o plano da Petrobras de explorar o petróleo na margem equatorial da foz do rio Amazonas. Durante o evento, o líder colombiano atacou novamente o uso de combustível fóssil. Afirmou ainda que a esquerda não pode se render ao negacionismo científico. Interessante isso. Nós temos aí essa questão da Amazônia. Muito se esperava ações muito mais radicais, zero de desmatamento, zero de exploração, preservação. Isso acabou não acontecendo. Ficamos surpresos. Nessa questão do petróleo, Denise, inclusive essa situação do petróleo, ela traz um entendimento um tanto quanto dúbio, que o presidente diz nessa questão de proteger, mas porém a Petrobras já tem aquele interesse em explorar. A ministra Marina Silva e também a ministra Guajajara se posicionaram naquela época, o IBAMA se posicionou e disse não, e aí mandaram refazer o estudo. Denise. Pois é, inclusive o presidente Lula deu uma declaração essa semana, né, muito ao contrário do que ele disse durante a campanha. Aliás, ele foi eleito, né, o Lula é o queridinho do mundo, com essa pauta de preservação e tudo mais, mas o fato é que ele deu uma declaração essa semana no Palanque dizendo exatamente isso, que a Amazônia, as pessoas de fora precisam entender que a Amazônia precisa ser explorada, trazer dinheiro, o que vejo, eu concordo, há que se preservar, sim, mas que também precisa ser feito, o que tem que ser feito, é um potencial, né, é muito rico, e tem que ser defendida aqui também a soberania do Brasil nessa questão da Amazônia, e me surpreendeu até essa fala do presidente Lula. Ocorre que isso está causando um mal-estar, né, no próprio governo, como dito pelo Márcio, a ministra Marina é uma das que talvez não continue nesse governo, porque é uma pauta dela, né, essa agenda verde, de preservação e tudo mais. A verdade é que essas metas não estão sendo cumpridas por esse governo, também não serão, e ninguém tem dúvida disso. Esse evento que está acontecendo em Belém, como eu disse, não é só para inglês ver, nada além disso. O presidente Lula viaja para lá, viaja para cá, não, que eu trouxe bilhões para a região amazônica. Cadê o dinheiro? Ninguém sabe, ninguém viu. Essa que é a grande verdade. Essa questão aí da exploração do petróleo é mais uma falácia do PT que usa essa agenda verde para fins eleitorais. Na prática, a gente sabe que é diferente. Tio Sam mandou dinheiro para cá, né? Disse que mandou não sei quantos bilhões de dólares. Vamos ver como é que fica essa situação e vamos aguardar. Né? A palavra dos últimos Virtual News que eu tenho feito é vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Um bastidor que trago aqui, aliás, minha questão bastidor aqui, porque está aqui aberto, né,
na matéria da UOL que o cacique Raoni tentou conversar com o presidente Lula nessa cúpula, pediu um horário, uma reunião, não foi atendido. Não foi atendido? atendido? Parece que o Lulinha, paz e amor e verde, não está tão verde assim. 10 horas mais 44 minutos, Maria Clara, como estamos encerrando as matérias de hoje já? Perfeito, vamos lá. 10h44, Denise Brito com a gente aqui ao vivo. Nós chegamos ao finalzinho, finalizamos o Virtual News de hoje. Que maravilha! Quarta-feira chegando ao final. Denise, suas colocações aí, mais algum apontamento? Vamos aguardar o desdobramento. De novo eu falando, vamos aguardar. Aguardar desdobramentos aí dessa questão que envolve a Polícia Vamos Federal. aguardar. É como eu sempre digo aqui quando eu participo do programa, né? De tédio nós não vamos morrer aqui no Brasil, né? Desse mal a gente não padece aqui. Vamos aguardar, tem depoimento importante hoje na CPI, na CPI do MTST, essa questão dessa discussão que o Pacheco, o senador Pacheco quer fazer. Então, vamos aguardar e acompanhar as cenas dos próximos capítulos Brasil. Me chamou a atenção na CPMI de 8 de janeiro, que nós anunciamos, inclusive, para não passar em branco, aquela questão das agressões, de tapa na mesa, de cuspir em mim, quer dizer, virou quinta série? Ou não? Acho que é muito sério isso, né? Tanto é lamentável esse tipo de comportamento, o comportamento do deputado, me fugiu o nome agora, mas enfim, que fez essa coisa horrorosa, né? Márcio Feliciano não agrega nada, assim como, Márcio, nós temos também que pontuar isso aqui, a qualidade, e você disse isso aqui várias vezes, dos nossos representantes. Com o máximo respeito à senadora Emiliane, ela não conseguiu ontem, durante o depoimento do Anderson Torres, ela não consegue distinguir e interpretar texto de uma palavra a outra. E vou trazer aqui um exemplo. No direito, nós dizemos, eu não conheci. Por exemplo, às vezes o juiz fala, não conheço desse recurso. Não conhecer significa não dar prosseguimento, não dar providência, não acolher aquilo. E então, ontem ela quis meio que chamar a polícia, falar que o Anderson Torres estava mentindo, quando, na verdade, ele usou esse termo para ela, não conheci, e depois, para a senadora Soraya Tronic, ele usou o termo não dei provimento. Então, ela veio ao final, numa exata hora lá, falando que ele tinha, para ela, ele falou que não conheceu, e para a Soraya Tronic, ele disse que não deu prosseguimento, quando, na verdade, são sinônimos. São expressões sinônimas que a gente usa. Então, trago isso para que quem nos assiste e nos ouve veja a qualidade das pessoas que estão acompanhando e presidindo fazendo o trabalho de investigação de uma CPI. O trabalho de investigação é um trabalho muito sério, é um inquérito, né, que deveria ser conduzido como se fosse um delegado, né, para investigar um investigador. Então, uma pessoa sem preparo algum que não sabe discernir um termo do outro e causou ali um burburinho, um mal-estar para o depoente, para quem estava na CPI. Quem sabe um dia instituímos um curso instantâneo, rápido, um intensivão Ulisses Guimarães, né, para ver se melhora as coisas, porque tá difícil. 10h47, agradecendo a Denise por estar participando conosco aqui. Denise, um forte abraço. Ela que está em trânsito e está participando do Virtual. Eu quem agradeço a vocês a oportunidade. Deus abençoe a todos. Terminem a semana muito bem. Sorte na Mega Sena acumulada. Opa, vamos forçar aí. Eu se ganhar, continuo, tá? Eu também, faço a questão. 10h48, agradecendo a Denise, agradecendo a Maria Clara, que hoje que se desdobrou aqui nos bastidores. Parabéns aí, tudo em perfeita ordem e harmonia. Beijo, Clara, nossa querida. 10h48, agradecendo a Denise, agradecendo a sua audiência. Lembrando que daqui a pouquinho o Drops está à disposição nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, bem como no site da Virtual, onde você encontra todo o conteúdo desse e de todos os programas que fazem parte da grade da Virtual. Fique com Deus, excelente quarta-feira e até amanhã com mais um Virtual News a partir das 9h30 da manhã, se Deus quiser.